YS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, agora ao vivo também pelo YouTube com imagens do nosso estúdio. Entre lá no YouTube, vai lá e coloque Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe. E você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp, que é o 61 999758140, principalmente para o tema de hoje. Vamos falar sobre os ataques em locais públicos e em escolas. Participe, 10h03. Revista Justiça. Debate. Infelizmente, recentemente passamos por mais um episódio de ataque à escola. Dessa vez foi em São Paulo, na capital paulista, que resultou na morte de uma aluna. Tivemos também, logo depois, um outro ataque no local público nos Estados Unidos que matou muitas pessoas. E perguntamos, temos como se prevenir? Qual é o perfil psicológico dos autores desse tipo de ataque? Como esses crimes são enquadrados pela lei? Por isso estamos recebendo aqui em nossos estúdios, nessa junta multidisciplinar, a psicóloga clínica, palestrante e no momento mestrando em psicologia clínica, investigando as relações familiares, Laís Faber. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, Sérgio. Também está conosco o policial civil, especialista no protocolo civil de prevenção e resposta para agressores ativos, Felipe Teixeira. Obrigado, Felipe, por estar conosco. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Estou muito grato de estar novamente aqui falando sobre esse tema. E está conosco também o advogado, professor e doutor em Direito Penal, membro consultor da Comissão de Estudos de Direito Penal do Conselho Federal da OAB, doutor Victor Minervino Quintieri. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Laís. Bom dia, Felipe. Bom dia, amigo ouvinte. Por onde podemos começar, doutor Felipe, essa questão que envolve os ataques? Temos muitos pontos em comum ou não? Como é esse trabalho que o senhor faz como especialista no protocolo civil de prevenção e resposta para esse tipo de agressor, os agressores ativos? Então, Sérgio, como nós já havíamos conversado anteriormente, né, esse tipo de ataque ele vem cada vez crescendo no Brasil. É assustador a forma como isso, de 2017 para cá, aumentou praticamente 80% dos casos no Brasil. Só em 2022 foram 8 casos, e agora em 2023 já temos 10 casos de ataques de agressores ativos, né? Em escolas? A maioria em escolas. Teve um caso que foi um ataque a ônibus no Rio de Janeiro, onde o agressor, por meio de gasolina, né, que as pessoas acham que sempre o ataque vai ser por meio de arma de fogo ou arma branca. Mas o que caracteriza para nós um ataque de agressor ativo é a motivação em matar pessoas aleatoriamente. Por isso que justifica a nossa pauta que foi de ataques em locais públicos. Sim, e ele utilizou a gasolina, entrou no ônibus e ateou fogo no ônibus com o objetivo de matar pessoas. Isso caracteriza um ataque de agressor ativo. E isso tem aumentado assustadoramente, né? E a prevenção é de longe, né? A doutora pode falar melhor sobre isso, de como a gente pode tentar prevenir esse tipo de ataque, estudando a mente, estudando as questões psicológicas dos criminosos que agem nesse tipo de crime. Então vamos lá, doutora Laís, o que traz uma pessoa na sua cabeça para cometer esse tipo de ataque? Qual análise a senhora já fez desses casos? Se a gente pega e faz, eu penso que a gente precisa ampliar a discussão para além do indivíduo que faz o ataque, que comete. A gente precisa falar de uma cultura que a gente tem na nossa sociedade. Se a gente pega o Fórum de Segurança Pública, que saiu, os principais motivadores são discursos de ódio, bullying, racismo, misoginia, intolerância étnica ou religiosa. Então veja como os principais motivadores desses ataques estão relacionados a uma cultura que a gente está vivendo enquanto sociedade. Então, para além do indivíduo, o que estamos fazendo como sociedade, e aí como escolas, famílias, as amizades, quem são essas pessoas que essa pessoa está convivendo, né? Isso vem também, pode vir de família, educação, que essa pessoa tem ou até não tem a ausência dos pais? Pode. Como que é a relação familiar, né? Os pais estão presentes, os pais estão ativos dentro do que o filho consome na internet, de com quem o filho anda, o que está acontecendo na escola com aquele filho, existe conversa ou não,
ou não existe, para quem que esse filho, para quem que essa criança, né, esse filho, essa filha está correndo quando algo desagradável, algo que ele não sabe lidar emocionalmente acontece. Aqui entra a família, de ser esse amparo, de ser esse suporte. Doutor Victor Menevino Quintieri, e o senhor como doutor da lei acompanha esses casos? Temos uma legislação que precisa ser ajustada ou não? Bom, cumprimentando os colegas e concordando com as ponderações que já colocaram, antes de falarmos da legislação, eu acrescentaria mais um fator que eu acho que gera um desequilíbrio e aumenta os desequilíbrios já existentes, que é a tecnologia. Estamos em uma sociedade hiperconectada, hipervulnerável, né? Emocionalmente, temos pessoas em formação mal orientadas muitas vezes, ou simplesmente que sofrem, né, a ausência de genitores ou a ausência, né, de simples momentos de conversa, de reflexão, de amadurecimento. E de outro lado nós temos um problema que acompanha a sociedade ao longo das décadas, ao longo dos séculos, né? O direito, por mais especializado que se torne, por maior o número de elementos, né, de instrumentos, o direito ele não resolve tudo. Ele não resolve o problema e muitas vezes, no caso aqui o direito penal, ele acaba aparecendo de uma forma repressiva, ou seja, é necessário que alguém mate alguém para ser preso, né? Não tem um caráter, em termos legais, de prevenção. O que eu vejo como soluções, né, índole preventiva, até para que a gente possa perder o menor número de pessoas possíveis, seria a construção, a elaboração e o aprimoramento, principalmente, de políticas públicas e políticas públicas multidisciplinares, que envolvam a psicologia, que envolvam os núcleos familiares, que mostrem um papel mais eficiente do Estado desde a formação dessa criança, dessa formação do jovem, para que a gente evite a aplicação em caráter repressivo do direito penal, do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu acho que essa é a linha. Vamos explorar mais as leis para o combate desse tipo de crime. E dentro do curso, Felipe, que você ensina em todo o país também, eu gostaria que você informasse o nosso ouvinte como surgiu esse teu interesse, porque a sua formação não é feita aqui no Brasil exclusivamente, né? Foi feito lá fora, Exato. Até nos Estados Unidos, que é o grande centro desse tipo de ataque? Sim, exatamente, Sérgio. Em 2019, após o ataque de Suzano, o meu diretor-geral pediu para que nós buscássemos alguma solução para que a Polícia Civil pudesse responder a esse tipo de ataque. E nós trouxemos 5 policiais do FBI aqui para Brasília. E nós treinamos o protocolo policial, como a polícia deve agir, que é uma forma totalmente diferente também de uma crise clássica, que foi o caso de Columbine, que eles erraram, e eles assumem isso. Conteram, isolaram e chamaram a SWAT. E a SWAT chegou somente para recolher corpos. E hoje em dia o protocolo policial, ele foca na pronta resposta, na equipe de primeira resposta. E ok, treinamos isso, e os policiais chegaram e falaram, eu mantenho contato com eles até hoje, Felipe, excelente treinar policiais, mas a sociedade civil tem que saber como se proteger nesses casos, porque a polícia não vai chegar. Não dá tempo, né? O caso de Blumenau, aqui no Brasil, talvez tenha sido a resposta mais rápida da polícia. Tinha uma guarnição da polícia militar tomando café do lado da creche. E eles não chegaram a tempo. Então o protocolo civil ele visa o quê? É aquele caso em que a pessoa que fez o ataque pulou o muro. Pulou o muro, fez o ataque e depois pulou o muro de volta. Uma falha na segurança orgânica. Então aí depois eu comecei a me especializar no protocolo civil. E na continuação da minha especialização, eu comecei a focar na parte da prevenção, que é a análise de ameaças. Hoje em dia o que está mais em voga nos Estados Unidos são os grupos de análise de ameaças. Grupos multidisciplinares com psicólogos, psicopedagogos, policiais, professores, pais, para avaliar toda essa estrutura que está errada. E isso hoje em dia tem salvado muitas vidas lá. Apesar de ser um local onde acontecem muitos casos, eles já evitaram muitos casos por conta disso. Então eu tento levar para as pessoas a questão principalmente da prevenção primária, que a gente conhece na criminologia. Perfeito. Né? Que é você trazer esse ambiente saudável escolar. Né? Você combater bullying, você combater violência, você saber o que esse aluno está passando. Então a gente mostra para os professores, né, que eles, tudo bem, eles estão ali para dar aula, né, eles não são pessoas responsáveis pela segurança diretamente, mas eles têm essa responsabilidade indireta, né, eles são agentes garantidores ali. Tem o artigo 227 da Constituição que prevê que eles têm essa responsabilidade.
Então, eles têm que estar atentos ao que está acontecendo e não simplesmente negar uma violência que talvez já esteja para acontecer. Sim. Esse tipo de crime, o doutor deve conhecer, o iter criminis, né, o caminho desde que ele toma a decisão de cometer um ataque até ele executar esse ataque, demora muito, às vezes anos. E nesse tempo é possível identificar a ameaça. Então, o que eu tento levar para as pessoas é não negar a violência e não terem um viés de normalidade, de que é só um aluno doido, né? É só um aluno estranho. Sim. Né? Mas buscar o conhecimento. E eu levo muitos casos, estudos de caso, não só dos Estados Unidos, mas do Brasil, onde foi dado vários sinais de ameaça, várias bandeiras vermelhas, que os americanos chamam de red flags, onde poderia ter sido evitado um ataque. Podemos até comentar essas red flags ou vocês acham que é prudente não comentarmos? Então, basicamente, isso está escrito em literatura, né? Concorda, doutora? Pode? Se falarmos? Sim. Vamos. Sim. Quer ver um exemplo? Um caso de Columbine, né? Que é um caso amplamente conhecido. O agressor, ele chegou por mais que eles tenham esse perfil, né? Não tem um perfil definido, mas seja uma pessoa que esteja ali com algum tipo de psicose, né? A doutora pode explicar melhor sobre isso, uma psicopatia. Ele chegou para o amigo dele e falou: não venha ao colégio tal dia, que era o dia que ele cometeu o ataque. Entendeu? Se aquele aluno, né, tivesse interpretado aquilo e soubesse, né, que o amigo dele já passava por problemas ou que já tinha demonstrado outros sinais, que tem vários, tá? E tivesse comentado com uma professora, com uma coordenadora, né, por que não era para ele vir naquele dia, né? E ele falou outras coisas. Outros sinais, redes sociais, barreiras ano passado. Isso foi publicado na mídia. O agressor, ele publicou várias vezes no Twitter dele que ele ia cometer um ataque. E depois a investigação mostrou que mais de 100 pessoas viram aquele perfil e nada foi falado. E não fizeram nada. E houve uma aluna morta naquele caso, em Barreiras, né? Então, essas são as bandeiras vermelhas, que existem várias, né? Vários estudos de caso, onde pessoas souberam, né? Os americanos falam, se você viu algo, diga algo, né? Quebre o viés de normalidade. E você achar que é simplesmente uma coisa normal, um aluno maluco, um aluno com problemas mentais, enfim. Fale o que você está vendo, que não está dentro de uma normalidade, entendeu? Doutora Laís. Nossa, passaram tantas coisas na minha cabeça aqui. Eu penso que uma é a gente trazer atenção, até enquanto adultos, de como a gente às vezes foge de conversas que são difíceis, né? Então, porque falar dos ataques é difícil, é desconfortável. Para quem tem filho é muito desconfortável imaginar, poxa, meu filho, minha filha está nas escolas. Mas se a gente foge desse tipo de conversa, que é o que pode criar caminhos para a prevenção, a gente não vai estar caminhando em direção a prevenir novas situações, né? Porque a gente precisa orientar, de certa forma, os adolescentes, as crianças, de que, olha, isso aqui não trate como normal. Sim. Se algo assim acontecer, sinalize, procure, converse com a gente. Então, enquanto adultos, a gente parar de fugir dessas conversas que são mais densas. Ontem, Sérgio, a gente se falou no WhatsApp, logo em seguida, eu ia atender um rapaz, um adolescente de 14 anos, e me deu um insight, eu perguntei para ele. Falei, depois que acontecem esses ataques, ele nem sabia do ataque da semana passada, veja. Falei, mas depois que acontece esse tipo de situação, o que a sua escola faz? Uma escola particular aqui de Brasília. Eu falei, vocês conversam sobre? Tem algo, algum momento? Assim, ele, não. Eu nem estava sabendo, acho que uma vez a minha escola comentou algo, mas não é discutido. Sim. Não é discutido. Sim. Então, são conversas chatas, densas, desconfortáveis pra gente, porque a gente está vendo uma parte da sociedade que não é bonita, não é o que a gente mostra nas redes sociais, mas que precisa ser encarada de frente, porque é encarando de frente que a gente pode descobrir caminhos para prevenção e orientar os jovens, as pessoas, os próprios professores, né, e familiares quanto ao que é preciso estar atento. E como fazer com que esse professor crie esse radar para uma escuta ativa? Como que fazer isso? Eu começaria pelo diálogo, né? Pela própria escuta. Quantas vezes a gente... Deixa eu começar aqui de novo. A escuta por si só. Só que a gente precisa parar de naturalizar algumas coisas na nossa sociedade. Tipo? Alguns discursos de ódio, por exemplo.
o próprio bullying, preconceitos. Várias vezes surgem os casos de que aquela pessoa que cometeu o ataque era vítima de algum tipo de preconceito. Sim. Então, esses discursos, eles precisam parar de ser naturalizados, porque eles são problemáticos na construção de uma sociedade, na construção de uma cultura de paz, né? E, primeiro isso, porque se a gente... Veja, Sérgio, se a gente naturaliza, eu não consigo trazer a escuta, eu não consigo me abrir para o diálogo. Porque o que eu penso? Na minha época, todo mundo tinha um apelido... E tá todo mundo vivo. Frescura. É frescura, é mimimi. Que não é, né? Não é. Na sua época é outra coisa. Então, importante a gente tirar um pouquinho a nossa lente das nossas próprias vivências para escutar o que é que aquela outra pessoa tá falando. O que é que aquela outra pessoa tá vivendo. Sair da ideia de, é só um menino recluso, estranho, calado. Acho que vai um pouco por aí, a gente parar de naturalizar preconceitos, Isso quando bullying. não comete um crime, né? Porque você desenhar uma suástica é um crime. Sim. Né? Então, o adolescente, por mais que ele não cometa crime, seja um ato infracional, ele tem que saber, tem que ser responsabilizado por aquilo. Né? Os pais têm que saber daquilo. Né? Aquilo não é uma brincadeira. Entendeu? Isso é crime, tem que ser rechaçado. E existem outras formas que talvez não sejam crimes, mas que sejam também totalmente desapropriadas para o ambiente escolar. Doutor Victor. Bom, em relação ao que eu tenho escutado aqui e aprendido também, acho que esse diálogo é fundamental, Sérgio, te parabenizo a Rádio Justiça. Algo que eu chamo a atenção para fins de reflexão é o que a gente tem dentro do estudo do direito penal, da criminologia, vieses e ideias relacionadas, por exemplo, ao abolicionismo penal, que diferentemente do que as pessoas muitas vezes de forma pejorativa falam, não tem de forma alguma o objetivo de acabar com o Estado, acabar com o direito penal, nada disso. Mas trabalhar uma série de fatores que levem a sociedade a uma evolução, dentre as quais a minimização desse tipo de conduta. Na Noruega, por exemplo, né, em países nórdicos em que o abolicionismo ele é mais latente, eles passaram por alguns episódios envolvendo esse tipo de atentado, e há alguns documentários, inclusive livros e materiais sobre isso, que mencionam o que a Noruega fez diante desse tipo de ato, né, desse tipo de episódio. Ao invés de, por exemplo, sair legislando sobre atos terroristas, enfim, dificultando a entrada e saída de pessoas, eles se uniram como população, eles se uniram, né, e tentaram buscar o diálogo, entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, vem desde uma figura de conscientização, falar, olha, você que está querendo desenhar uma suástica, isso é crime. Mas eu fiz de brincadeira. Isso não é uma brincadeira. O humor, como todo o direito fundamental, a liberdade de expressão, tem limite. Então, são nas pequenas coisas, pequenos detalhes, a questão da conscientização, a questão de chamar os estudantes, né, acreditar que, olha, essas pessoas em formação precisam justamente receber informações adequadas. Aconteceu um atentado, algo assim, chamar a escola, né, os alunos, a comunidade acadêmica para conversar. Porque muitas vezes um aluno está passando por um alerta, né, uma bandeira vermelha e não sabe. E procura a coordenação, procura, né, a ajuda. A própria classe se conscientiza e fala assim, caramba, esse tipo de brincadeira de mau gosto a gente já acabou fazendo, é melhor não fazermos mais. Então, assim, a gente precisa dar oportunidade, claro, com as devidas, né, com os devidos cuidados, mas educar as nossas crianças, educar os nossos adolescentes, educar os professores, tentar viabilizar um diálogo. Acho que esse é o caminho, né? Mostrarmos que todos nós estamos juntos nessa jornada, não há ninguém um contra o outro ou coisa nesse sentido. Desenho de uma suástica, por exemplo, doutor Victor, como o direito penal pune, como a lei pune isso? É o pai é o responsável? Se é menor de idade é o pai, se é maior de idade é ele mesmo que responde por isso? Bom, em relação a desenhar, né, suástica, o direito penal brasileiro pune essa pessoa que faz apologia, né, ao nazismo e a outras culturas de ódio. E em relação ao adolescente, é imprescindível a gente destacar alguns cenários que são possíveis. Uma coisa é esse adolescente, por influência de terceiros ou por influência própria, né, tomar uma medida como essa. Por ser menor de idade, ele responderá por ato infracional. Ele não responde por crime, mas ele responde. Ele não é impune, não fica simplesmente, posso fazer o que eu quiser. Não é assim. É importante que o adolescente, inclusive se eventualmente tiver algum adolescente ouvindo, preste atenção nisso. Adolescentes são responsabilizados de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Um outro cenário é
o adolescente realiza esse tipo de conduta, o pai ou a mãe não só tem ciência, como incentiva, né, assim, participa, influencia, incita, instiga esse adolescente a agir dessa forma. Esse maior de idade pode sim ser responsabilizado pelos delitos cometidos pelo adolescente, mas também por corrupção de menores, por exemplo. Omissão também dos pais? Sim, é o que a gente chama no direito penal, e aí tem que ser verificado caso a caso, assegurada ampla defesa, contraditório, isso é importantíssimo também. Mas esses pais, a depender do cenário, podem ser enquadrados como pessoas que se omitiram de maneira penalmente relevante. Logo, é possível a responsabilização dos mesmos. Felipe, nesses cursos que você ministra sobre essa prevenção, pais participam também? Quais são as reações desses pais? Então, nós já houve 1 ou 2 colégios que depois pediram que fizéssemos uma palestra para os pais, onde nós temos uma psicóloga também na nossa equipe. E ela falou, né, sobre muitos desses casos, a responsabilização dos pais em estarem atentos a essa situação. Aí os próprios diretores de colégio falavam, infelizmente os pais que vieram não são necessariamente os pais que precisam. Exatamente, é igual reunião de semestre, né? Reunião de bimestre na escola, né? Mas é fundamental, Sérgio, os pais têm um papel fundamental nisso. Um outro caso também amplamente conhecido, é um livro publicado já. A mãe de um dos agressores de Columbine escreveu um livro. E ela falou que as pessoas culparam ela durante a vida inteira e ainda culpam pelo filho dela ter cometido aquilo. E ela disse que ela jamais percebeu nada diferente no filho. Mas o diário do filho descrevia tudo o que estava acontecendo com ele. Sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, vontade de suicídio, que é uma característica de muitos desses casos. Né? Vários ataques no Brasil, houve um desfecho de suicídio. Então, no diário tinha. Então, se a mãe tivesse atenta, de fato, né, buscando o conhecimento, de repente aberto o diário do filho, ela teria identificado isso. Então, assim, é o que a gente fala, né? O pai, em algum momento, tem que estar presente totalmente na vida do filho e identificar, né? Abrir uma gaveta, né? Mexer num celular. Se você pega o celular do seu filho, a gente fala também rapidamente sobre isso, e você vê que tem um ícone lá que a princípio para você pode passar despercebido, mas é o ícone de um aplicativo chamado Tor, que é um aplicativo que você acessa a Deep Web. Né? A Deep Web não necessariamente tem coisas ruins, né? Você tem muitas coisas boas na Deep Web. Mas se tem coisa boa lá? Tem. A Deep Web, na verdade, é só uma internet que está fora do sistema, fora da parte da superfície, que não é indexada pelos mecanismos de busca. De repente, um próprio site particular está numa Deep Web que não é indexado. Só que tem conteúdos que são acessados por meio da Deep Web, a Dark Web. Entendeu? Então, você tem sites muito perigosos. Então, se você viu que o seu filho, né, ou que um adolescente no colégio tem um Tor browser ali, que é um navegador, que nem é o Safari, que nem é o Google Chrome, né, ele está buscando algum tipo de conhecimento, que pode ser bom ou não. Né? Como tudo na rede, né? Isso. A globalização hoje em dia, né, Sérgio, esse efeito contágio que a gente vê que está acontecendo, né? Os agressores de Suzano, eles usavam a mesma camisa dos agressores de Columbine. Descreviam as mesmas frases, entendeu? Agressores recentes de Aracruz, se eu não me engano, ano passado, no Espírito Santo, citavam os agressores de Suzano, entendeu? Isso vai se replicando pela internet. Por que se dá isso? O que se passa numa cabeça dessa, hein, doutora? Lembra que somos seres gregários. O que significa isso? Por favor. Queremos pertencer a grupos, queremos estar em grupos. Não existe eu sem a outra pessoa, sem o outro, sem o grupo. Então, nesse mecanismo de uma necessidade que é básica a todos nós de pertencimento, vão se acontecendo identificações. Então, eu me identifico aqui. E aí, olha que interessante isso que ele faz. E aí, só que se ele faz isso dessa forma, talvez para eu ser como ele, eu também preciso fazer assim. E aí, eu vou pegando elementos que eu consigo replicar, reproduzir, para me sentir parte daquele grupo, para me sentir mais próximo, e vou construindo, então, o meu senso de eu, meu senso de identidade. A senhora é jovem, mas o que acompanhamos hoje dessa geração, que muitos falam, a geração casquinha de ovo, não pode falar nada, isso também acaba favorecendo esse tipo de sentimento, de depressão, de vontade de reagir de uma outra forma?
Essa geração está, assim, emocionalmente diferente do que éramos nós do passado? Com certeza tá. Só toma um cuidado para que a gente não rechace possibilidades de... elementos de diferença que eles trazem em relação à nossa geração, os mais velhos, como se fosse já levando para esse lugar de, é dessa geração, eles não sabem o que dizem, porque a gente tem muito a aprender com eles também. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Eles são muito mais antenados, os adolescentes de modo geral, no que é um discurso de preconceito do que as pessoas mais velhas, que ainda soltam nas entrelinhas. Mas, vamos lá. Esses jovens estão sendo criados por adultos. Mas adultos cada vez mais ausentes. Cada vez mais ausentes, entramos num ponto. Adultos que não sentem que podem falar, que acham que, deixa, então ele tem que ter... Esse ponto que você traz do olhar o celular é muito importante, porque os pais, às vezes, misturam, se enganam, no sentido de ele precisa ter a privacidade e a liberdade dele, que eu queria ter e meus pais não me deram. Eu preciso ser amigo do meu filho. E acho que eu comentei aqui da outra vez que eu vi, né? Amigo é uma coisa, pai é outra coisa. São coisas diferentes, pai e mãe. Existe liberdade, existe a privacidade deles, mas com certo limite. A liberdade vigiada. Exato. Uma liberdade vigiada. Informação, né? Não tem Agora, com muito cuidado também, porque adolescente e jovem, eles são espertos, Sim. né? Se eles veem que o pai tá de olho, eles vão criando novas maneiras de esconder aquilo que eles estão fazendo. E aqui eu trago um ponto da atenção de modo geral, porque isso que você falou, Felipe, dos meninos de Columbine, não era só no diário que estava escrito. Sim. Você consegue ver no dia a dia. Sim. Então, será que não está faltando diálogo dentro de casa? Um olhar mais atento e um diálogo sobre tudo. Eu bato nessa tecla. Não é conversar com o filho, com a filha, só para falar de nota, só para saber com quem que tá saindo, que horas que voltou, quanto bebeu na festa que não podia ter bebido. Mas fala do tempo, fala da notícia, fala do que está acontecendo, do que está pensando. Fala sobre tudo. E escuta, né? E escuta. Doutor Victor Menevento, daqui a pouco, sei que o senhor tem que ir embora, tem compromisso já firmado daqui a pouquinho aqui, né? Mas vou aproveitá-lo aqui, porque uma das coisas que me chamou a atenção, até compartilhei com vocês antes dessa entrevista, foi o uso de chats, né? Vamos falar logo aqui, o Discord, em que há incentivadores para esse tipo de crime. Mas e o que diz a lei sobre esse Discord? Pode ser essa terra sem lei, sem dono? Bom, nem o Discord, nem plataforma alguma se sobrepõe à lei do Brasil ou leis de outros países. E é importante porque, com base nessa pergunta, outros questionamentos surgem. Mas quem simplesmente instigou não responderia, né? Por crime ou pelo que aconteceu. Não é bem assim. Responde, né? Responde, inclusive pode ter a pena agravada, por exemplo, porque justamente foi responsável por ficar instigando a ideia já existente nessa pessoa que, além de ter cometido algo brutal, ainda era menor de idade. Então, assim, a situação desses instigadores é bem complexa, né? Bem complexa e podem sim e devem sim responder por aquilo que estão instigando na internet. Nem a internet, nem o mundo fático são terras sem lei. Isso é importante deixar claro para a sociedade. Mas como fazer com que essa lei seja cumprida? Bom, temos as políticas de caráter preventivo e temos o que deve ser feito em casos, né, em que, infelizmente, tragédias ocorram. Há todo um trabalho, né, de apuração, de investigação para se descobrir a real identidade dessas pessoas que instigam, que participam, né, desses fóruns, que fomentam esse tipo de conduta. Então, cabe, né, às autoridades, no caso aqui, as brasileiras principalmente, buscar, através de vários métodos, né, de técnicas especiais de investigação, o desenho, né? Se é uma pessoa só, se eram duas pessoas, quem eram, onde é que estão. E aí temos, né, várias dificuldades dentro desse mundo eletrônico, né? Então, assim, até o Felipe pode falar um pouco sobre essa questão da apuração. O auxílio, seja material, seja moral, como o doutor falou, Sim. são puníveis, entendeu? E as técnicas especiais de investigação, obviamente, existem justamente para, após o evento, após ter acontecido o desastre, a crise, você chegar nos responsáveis. E é o que nós falamos aqui. A prevenção salva vidas, né? A repressão vai só resolver um caso, punir alguém, né? E talvez que seja um possível incentivador para outros ataques. O protocolo civil, a gente fala que mitiga a morte, tá?
Não podemos ser ingênuos de achar que a prevenção vai sempre funcionar. Né? Na sociedade que vivemos, que existem ataques, o que nós podemos fazer depois que a prevenção foi quebrada? Tá? Existem formas das pessoas se protegerem. Tá? Uma segurança orgânica num colégio, uma creche onde uma pessoa pula um muro, entra, e depois pula um muro para sair, é uma falha. Entendeu? Então não existe aquela situação de uma cidade pequena, como foi essa da creche, onde é tudo muito pacato, muito pacífico. A prevenção é que, independente desta condição, temos que ter uma segurança reforçada. Eu entendo que sim. Eu entendo que atualmente, no mundo em que vivemos com esse tipo de situação, temos que ter a prevenção, mas temos que saber, se acontecer alguma coisa, como devemos agir. E aí, nesse ponto, os estudos falam o que não funciona de jeito nenhum. Né? Porque querem surgir com a panaceia, né? A solução para tudo. Vamos colocar detectores de metais na porta dos colégios. Não funciona. Não faz o menor sentido. Tem armamentos que não são de metal, enfim. Né? E outra coisa, se é uma pessoa motivada que está entrando com uma arma de fogo, ela vai atirar na pessoa que estiver ali na porta, vai quebrar um vidro, vai entrar, entendeu? Igual vimos o governador de São Paulo cogitando de novo a possibilidade de colocar policiais aposentados para cuidar das escolas. Isso é eficaz? Então, ainda que, né, obviamente, quando essa pessoa armada chegar para conter um agressor, ela vai talvez chegar mais rápido que a polícia que esteja com uma guarnição na rua. Mas ela vai estar no portão no colégio, por exemplo. Se acontecer no segundo, no terceiro andar dos fundos, ele vai estar imediatamente ali? Não vai estar. Né? Então, o que diz o protocolo civil, que é um protocolo de treinamento, é as pessoas aprenderem, né, os professores, a protegerem as crianças, trancando portas de sala, né, sabendo escondê-las dentro de um determinado local, né, e não simplesmente indo para debaixo de uma mesa. Entendeu? Porque isso não vai funcionar. Levantando os braços e se rendendo, porque essa pessoa está motivada a cometer um crime de matar pessoas. Tá? Ela já decidiu aquilo. Então, você levantar a mão e se render não é um crime patrimonial que ela está vindo roubar teu celular. Entendeu? Então, isso é um fato que a gente tem que lidar também. Eu entendo dessa forma. A prevenção é de longe a nossa melhor situação. Prevenção salva vidas. Mas aconteceu, a gente tem que ter uma solução para isso. Nesse último caso, o que houve de falha assim, na sua análise técnica? No caso lá de São Paulo, no Colégio Estadual Sapopemba. Então, eu não tive acesso total a toda a investigação, a todo o caso, como se desenrolou. Mas ali o que eu vi, né, aquela primeira menina que foi atingida, parece que estava na escada, né? Ali eu não vejo o que ser feito. A partir daquele momento, né, que foi a primeira vítima, pelo que eu vi nas filmagens, que teve um disparo de arma de fogo, né, onde pessoas escutaram aquele disparo de arma de fogo, ali, entendeu? Professores em salas teriam que rapidamente conseguir bloquear aquela sala para que o agressor não tivesse acesso a uma sala com mais 10, 15, 20 alunos, entendeu? Principalmente os pequenos, que não tem condição nenhuma de se defender. Né? Aí depois ele entrou e tentou, parece que atirar em outras pessoas, e as pessoas estavam meio que, os alunos, né? Meio que negando a violência ali, e é normal, né? Adolescentes não têm essa noção. Agora, adultos podem sim, no momento desse, um monitor. Teve um caso que nós atendemos em Manaus, onde os monitores contiveram um agressor armado com uma faca, que tinha agredido uma aluna, e que se tivesse chegado a crianças pequenas, talvez tivesse sido um desastre. Né? E monitores foram e contiveram aquele agressor com uma faca. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que lidar com isso. E no curso você prepara esses professores para agir de acordo com a arma que está sendo utilizada ou não? A questão de arma de fogo, a questão da arma é a seguinte, seria pueril chegar aqui e falar que arma de fogo não é pior do que arma branca, é óbvio que é, né, pela capacidade de disparos e tudo. Mas se não tiver arma de fogo, vai ter arma branca, como foi o caso da creche. Sim. E ali, obviamente, tem formas diferentes de você agir, né, principalmente, mas não é inventar ninguém a ser herói, é justamente ensinar as pessoas a se protegerem. Sim. Entendeu? Não achar que vai atirar dentro de uma sala e vai matar todo mundo, que vai atirar pela porta e vai acertar em todo mundo. Existem formas da gente mitigar muito esses efeitos. Doutora Laís, algo ainda a acrescentar nesse ponto? Ou podemos partir para uma outra pergunta? Eu vou acrescentar que eu acho que a prevenção ela começa a partir do momento em que acontece um ataque, né? Então, a partir de agora, precisa acontecer toda uma mobilização, isso que o Felipe estava falando, para prevenir o próximo ataque. Então, todo um treinamento nas escolas, um treinamento das famílias para
tentar prevenir um próximo e caso aconteça, que infelizmente, provavelmente vai acontecer de novo, saibam como reagir, saibam como agir naquele momento. Eu acho que a gente vive num mundo em que a gente ainda espera muito que as coisas aconteçam para então eu pensar o que fazer. Mas os próprios dados que o Felipe trouxe no começo da nossa conversa já mostram que não dá mais para a gente esperar acontecer para tomar uma atitude de prevenção. Doutor Victor, uma última pergunta. Nesse caso de São Paulo, esse adolescente, o que vai acontecer com ele dentro do direito penal? Bom, ele vai responder por ato infracional equiparado, né, ao crime de homicídio. Ele provavelmente será submetido à internação, que é a pior consequência ali dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Eventualmente, poderão não ser descobertas as pessoas, né, que instigaram, e aí tem que ser avaliado o cenário de cada um deles, que podem ser outros adolescentes, podem ser pessoas maiores de idade, a gente não sabe, né, porque só apareceram ali um conteúdo de texto. E em relação a essas pessoas também serão responsabilizadas. Doutor Victor, já 10h38, acredito que o senhor já está preocupado aí com o seu próximo compromisso. Agradeço muito por estar conosco aqui na Rádio Justiça, o advogado, professor e doutor em Direito Penal, membro consultor da Comissão de Estudos de Direito Penal do Conselho Federal da OAB. Obrigado e suas considerações finais. Bom, Sérgio, obrigado pelo convite. Laís, Felipe, amigo ouvinte, uma satisfação estar aqui. Espero ter ajudado, que a gente consiga combater esse tipo de postura, né, que a sociedade civil se organize, as instituições, e quem sabe a gente possa daqui a um tempo mostrar os resultados positivos que a sociedade brasileira tem alcançado nesse tema. Um abraço a todos e até a próxima. E rapidamente, o Victinho tem quantos anos, seu filho? Ele tem 2 anos de idade. Vai dar o celular para ele com quantos anos? Depois dos 18. Por mim, sim. Vamos ver até lá o que acontece, né? Sim, vamos Doutor ver. Victor, mais uma vez, desculpa a brincadeira, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Tudo bem, um abraço, Sérgio, até a próxima. Vamos lá, seguir em frente com esse debate. Estamos falando aqui na Rádio Justiça sobre prevenção a ataques em locais públicos. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo YouTube da Rádio Justiça ao vivo. Estamos aqui, o Dr. Victor Minemir já está indo embora, mas está conosco também o policial civil. Ele também é especialista no protocolo civil de prevenção e resposta para agressores ativos, Felipe Teixeira, e ainda a psicóloga clínica, palestrante e também mestranda em psicologia clínica, investigando as relações familiares, Laís Faber. Dr. Felipe, vamos lá. Aconteceu uma situação de ataque. O que fazer? Acredito que essa é a principal dúvida, né, durante os seus cursos. Sim. Nós falamos muito, Sérgio, que não existe uma fórmula pronta, né? Eu não posso chegar e falar A, B ou C são as formas de você agir exatamente. Mas a pessoa ter a consciência situacional do que está acontecendo, né? As pessoas, depois que surgiram esses ataques, começaram a falar em protocolo civil, correr, se esconder e lutar, essas coisas assim. Faz sentido você sair correndo de um terceiro andar de um prédio, né? Se você escutou um tiro sem saber onde é que está um agressor? Tá? Então não existe essa solução mágica. É você analisar caso a caso e você saber responder a pergunta: o que eu faria se alguma coisa grave acontecesse aqui agora? Tá? Eu tenho condição de correr e levar alunos protegidos comigo? Ok. E se eu não tenho? Se eu tenho alunos de 3 anos, como é que eu vou correr? Eu vou sair correndo e vou deixar alunos de 3 anos sozinhos? Né? Então existem formas de você fazer isso. E aí você tem bloqueios, né? Você evitar que o agressor acesse a sala onde tem alunos, entendeu? Porque ele sabe que a polícia vai chegar. A polícia a obrigação da polícia chegar o mais rápido possível, e ela é treinada para isso. Então ele não vai perder tempo tentando entrar numa sala, entendeu? Ele vai buscar a facilidade. E o que a gente quer é justamente tirar a facilidade dele, entendeu? Para que as pessoas consigam se proteger ao máximo até que a polícia chegue. Isso se aplica aos locais públicos, por exemplo, um shopping center, você está lá e houve o disparo. O que fazer? Isso, exatamente. O shopping center já é um lugar aberto, né, onde você já tem muito mais possibilidades, né, de você rotas de evacuação. A análise é feita caso a caso. E é interessante, um dado que lá nos Estados Unidos as pessoas pensam que o maior local onde acontecem ataques são escolas, né, porque aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos, o maior local onde acontecem ataques são escritórios comerciais. Entendeu? E depois em locais abertos. Escolas lá são o terceiro local onde mais acontecem ataques. Por que escritórios? Tem uma explicação? Talvez os agressores que não se tornaram agressores na época do colégio levaram os problemas todos, né? Uhum. E são vítimas também de bullying, de violência, de assédio moral, de assédio sexual, enfim. Todos os tipos de violência que estão presentes na nossa humanidade no ambiente de trabalho.
entendeu? E aí eles decidem fazer esse tipo de ataque em ambiente de trabalho. Doutora Laís, voltando a esse caso de São Paulo, o agressor afirma que é vítima de bullying. O bullying pode desencadear realmente nesse ponto de uma reação destemperada com armas? Pode. É importante a gente lembrar que o bullying ele é uma perseguição reiterada. O que tem agravado hoje em dia? O bullying sempre existiu, né? Sempre existiu. Só que hoje em dia, com as redes sociais, o bullying ele ultrapassa os muros da escola. E aí que está a questão, que às vezes a gente perde de foco. Como a gente está com o celular na palma da mão, os adolescentes também, o bullying continua nas redes sociais, ele continua na internet. Então, mesmo quando a criança ou o adolescente saem da escola e pensam, ufa, não vou mais precisar escutar essas coisas a meu respeito, ele chega em casa, abre o celular, vai mexer na internet, pronto. Continua por lá. Então, ele começa a sentir, não tem para onde ele ir. Não tem espaço seguro, não tem um espaço em que ele esteja amparado, em que ele seja acolhido. Pode sim, aquilo vai cristalizando dentro dele, vai se transformando em raiva, ele não se sente capaz de combater, porque muitas vezes é isso, agressores que cometem o bullying, eles são pessoas que estão em algum tipo de posição de poder em relação a essa pessoa, e ele se sente sem ação, e vai para o extremo. Pois não. É aquilo, né, Sérgio? As pessoas entram numa discussão muito rasa de falar, mas então todo mundo que sofre bullying vai cometer ataque. Não é isso. Não. Né? Óbvio que não é. É óbvio que é individual. Todo mundo que joga videogame, né? Porque tem uma linha de estudo que fala sobre isso, né? Que o videogame, hoje em dia, de jogos de tiro, levam pessoas a cometer crimes. Não é isso. Mas pessoas com determinados problemas específicos, com uma dessensibilização maior com a violência, que sofre o bullying reiteradamente durante anos, né? E houve casos já de buscarem até por meio de videogame, isso é relatado em estudos lá de fora, que eles buscaram formas de manusear arma de fogo, ver como é que as armas funcionam por meio de jogos de violência. Entendeu? Então existe essa... Não acho que o videogame seja... O jogo videogame violento vai ser um atirador ativo. Mas, né, a violência na sociedade reiterada de várias formas pode gerar um agressor ativo em uma parcela da população. Vamos lá, doutora Laís. A influência dos jogos. Temos essa proporção, ele é influenciável para que podemos ter ali um atirador potencial? Sérgio, tudo pode influenciar, como também nada pode influenciar. Tudo depende do uso que é feito. Acho que o Felipe traz muito bem. O jogo ele não é a causa em si. Mas não banaliza a morte, já que normalmente esses jogos aí são de disparos, de matar a equipe do adversário? Pode banalizar, assim como a nossa sociedade também, de certa forma, banaliza. Banaliza a morte, banaliza a violência, banaliza a agressão. Então, lembra que estamos todos inseridos nessa sociedade e vamos construindo juntos. Então, o jogo, por si só, ele não vai ter essa influência. Depende, agora, o que eu deixaria de recomendação, né? Tira um pouco o seu filho do jogo, dá uma observada, 1 hora, 2 horas. Passou a noite inteira, virou a noite jogando. Poxa, peraí, tem algo. Exatamente. Tem algo, né? Vamos trazer essa atenção. Agora, o jogo por si só, ele não vai gerar agressores. Não vai. Felipe, ainda dentro da prevenção em locais públicos, o que fazer então? Em locais públicos, a maior recomendação realmente é você estar atento ao... Pois não, eu ia perguntar. Ouvir o disparo, tentar identificar o local dele, se afastar? Um estudo bacana que a gente traz também. É um livro muito vendido lá fora, da Amanda Ripley, onde ela fala pessoas que sobrevivem a situações de desastre e por quê. E ela cita um caso interessante do caso das Torres Gêmeas, do ataque do Bin Laden, da Al-Qaeda. E ela fala que quando a primeira torre atingiu a torre sul do World Trade Center, pessoas foram para a janela e ficaram olhando. O que está acontecendo? Ligando para a portaria, na época não tinha celular, né? Então estava todo mundo filmando. Ligando para a portaria, o que aconteceu? Enquanto que tinha uma empresa na torre norte, a Morgan Stanley, que tinha 21 andares do World Trade Center de funcionários.
E eles rapidamente evacuaram todo mundo, porque eles faziam políticas de treinamento de evacuação constante. Então, eles já quebraram a questão do viés de normalidade, quebraram a questão da negação de violência, quebraram a relação da prova social, que eles falam, que é o que a gente chama de movimento de manada, né? A pessoa saber como agir numa situação. Então, o que a gente fala nesse sentido de um ataque desse é a pessoa identificar rapidamente o que está acontecendo e tomar a melhor decisão. Porque você correr não necessariamente é a melhor opção, porque você pode estar correndo em direção ao seu agressor. Você viu uma pessoa correndo, levanta e sai correndo, tá? Se aquela pessoa tiver tomado a decisão correta, óbvio, você acertou. Mas se você só seguiu ela e ela foi para o lado errado, você errou. Entendeu? Então, você ter essa consciência situacional mostra você perder ali 1, 2, 3 segundos para se orientar de acordo com o seu ambiente e tomar a melhor decisão. E aí entra o controle emocional, né, doutora Laís? Como Nossa. ter esse controle numa situação dessa? Então, acho que esse é um ponto interessante que você levanta, porque o controle emocional, a gestão das emoções, ela não vai vir só nesse momento. A pessoa, para ela conseguir fazer isso que o Felipe está trazendo, na verdade, ela vai desenvolvendo isso ao longo da vida. E aí, por isso que eu bato na tecla que os adultos precisam se trabalhar emocionalmente, para saber lidar com as suas emoções, porque aí eles vão ter capacidade de lidar com as emoções dos adolescentes e ensinar esses adolescentes a lidar com as emoções. Percebe? E aí, quando a situação acontece, pronto, eu já sei como agir. Eu já estou preparada. Eu já dei aula de um tempo de comunicação e oratória e eu sempre falo, não adianta você querer chegar, fazer uma palestra perfeita sem ter treinado. Então, a gente vai treinando, até que um dia, quando chega o momento, a hora, tá naturalizado em mim. Aquilo tá mais fácil. Eu sei, bom, eu preciso puxar isso aqui na minha cabeça, isso aqui na minha cabeça e agir. Mesma coisa para essas situações, a emoção. E esse treinamento, que a doutora falou muito bem, é você criar modelos mentais na sua cabeça, né? E ter a resposta. O que eu faria? Você chegou numa peça de teatro, você chegou num restaurante, você sentou na sua mesa com a sua família, está muito bem. Você olha para o seu redor e pensa, o que eu faria se alguma coisa acontecesse aqui agora? Já faz o mapeamento do local. Entendeu? Isso você criar modelos mentais para você rapidamente acessar esses modelos mentais. Isso é uma questão de treinamento. Né? O nosso cérebro racional, né? O nosso telencéfalo, ele fica subjugado numa situação de estresse. Você escuta um barulho de tiro, você escuta uma explosão. Né? Quem vai agir é o seu sistema límbico, né? A parte baixa do cérebro. E para isso você tem que ter o treinamento para rapidamente acessar, por meio desse sistema límbico, você saber tomar a decisão de uma forma mais acertada. E por falar em treinamento, quais os treinamentos que vocês orientam as escolas a terem para situações de ataques? Prevenção. Detalha mais pra gente aí, como que é? Buscar psicólogos. Fazer reuniões, tratar do tema com os alunos, chamar o corpo docente para tratar disso, ter uma psicóloga junto. Eu acho fundamental. Eu acho que esse grupo multidisciplinar, né, um grupo de análise de ameaças, é o caminho para isso. Tá? Você trazer as pessoas do colégio, todos os funcionários, desde a portaria, que recebe os alunos, né? No meu colégio tem uma pessoa da portaria que sabe os alunos nome por nome. Alguma coisa diferente que aconteça ali, ele vai identificar. Só que ele tem que identificar e tem que falar. Não é isso? Você investir em segurança orgânica, né? Você não cabe mais hoje em dia você ter um colégio com uma cerca muito baixa, né? Porque uma pessoa que queira cometer um ataque, ela vai ter muito mais facilidade. Houve um caso nos Estados Unidos, e aqui eu cito muito lá porque lá eles têm esses estudos, em que o agressor ele tinha tomado a decisão que ele ia atacar um bar lá. E ele chegou, tá, com o carro dele, era um agressor já mais velho, e ele simplesmente, por não ter a facilidade de estacionar, olha que loucura. Tá? Ele não tinha onde estacionar, ele ia cometer um ataque e ia se matar depois. Ele não tinha onde estacionar, ele foi para um outro bar onde tinha um local. O que eu quero dizer com isso? É que a facilidade, tá? E isso pode contribuir para um ataque. Então, se você tem uma pessoa que quer cometer um ataque num determinado local e você tem um muro muito baixo, você tem facilidade, isso pode ser um incentivo para essa pessoa. Entendeu? A ocasião que faz o ladrão. Você, num caso de um colégio, né, você treinar pessoas, né, desde o funcionário da portaria, o funcionário da cantina, que está ali vendo todos os alunos durante o recreio. Né? Os monitores são fundamentais, professores, para identificar sinais de ameaças que estejam fora de uma realidade. É um aluno que é muito atacado, né? O aluno que é
O que toca o terror no colégio, né? Pô, mas naquela semana ele está muito mais atacado. Ou naquela semana, o contrário. Ele está isolado. Né? São sinais que tem que chamar atenção. Entendeu? E eles têm que reportar isso. Porque só eles identificarem e não reportar. É necessário até uma ouvidoria, que a escola cria uma ouvidoria para esse A gente tipo chama de casos? sistema de comando de incidentes, né? Tem que ter uma cadeia de hierarquia para chegar essa comunicação até uma pessoa responsável, seja acionar um conselho tutelar, seja acionar uma polícia civil, se já for um caso de investigação, entendeu? Tem que ter o colégio tem que ter um caminho a percorrer de acordo com aquela situação que está acontecendo. Doutora Laís, desses casos de bullying, as escolas acabam falhando por não identificar isso, ou muitas vezes aquele jovem até por vergonha não procura a escola, e aí, o que fazer? Quando o jovem não procura a escola, fica um pouco mais difícil, né? Ele está escolhendo tentar lidar com aquilo sozinho e até, se algum adolescente estiver escutando a gente, não faça isso, procure ajuda, você não precisa lidar com tudo sozinho. Agora, o que o Felipe traz de os funcionários, os atores sociais da escola, eles precisam estar atentos. Então, eles estão escutando. A gente sabe, Sérgio, enquanto adulto, a gente consegue identificar a forma como um se aproxima do outro, tá diferente. Porque, às vezes, também não é explícito, gritando no meio do pátio da escola. Mas é uma aproximação, assim, nas costas e fala no ouvido. Uai, mas o que está acontecendo? O que ele te falou? Investiga. Pode não ser nada. E tomara que não seja nada. Mas se for algo, precisa ser reportado. Perfeito. A gente muitas vezes silencia e guarda falando, não vou criar confusão, tempestade em copo d'água, não deve ser nada, é coisa de menino. Não é coisa de menino, não é coisa de menino. Hoje em dia a gente não pode mais o cão que late não morde, né? Não tem mais como a gente usar esse ditado. E existe algum perfil assim psicológico dessas experiências dos Estados Unidos sobre os atiradores? Então, a doutora pode falar melhor sobre isso. Eu já li um livro de um psicólogo muito conhecido lá que ele fala ele não chega a falar um perfil, mas ele chega a falar que psicóticos, psicopatas ou pessoas traumatizadas, entendeu? Que seriam os que não que a pessoa com uma psicose, né, existem N traumas tipos familiares, mas que uma vítimas de pessoa com violência algum doméstica. tipo dessa patologia está mais propensa a ser um possível agressor ativo, entendeu? Doutora Laís, por favor. Vamos por essa linha, né? Acho que a gente não pode generalizar, até para não perpetuar um preconceito Sim, em relação exatamente. às pessoas com algum diagnóstico de transtorno mental, né? Isso. Mas existe muito por trás disso, a questão da psicopatia é muito forte. Lembre que a psicopatia ela aparece em diferentes níveis nas pessoas. Então, pessoas com algum tipo de transtorno mental, com algum diagnóstico, sim, elas são mais propensas. Mas eu penso que a literatura ainda não conseguiu traçar um perfil específico, até porque está mudando, né? Isso. Como o nosso mundo é muito dinâmico, as situações também são dinâmicas. E não consegue dizer, a pessoa com essa característica é a mais propensa a atacar. Isso. Tivemos uma mudança de perfil, porque no passado, né, até acredito que aquele protocolo que foi errado de tiros Columbine tem a ver com aquela experiência americana de um ex-combatente que serviu no Vietnã e faz um ataque, faz reféns. Tivemos uma mudança e os jovens começaram a incorporar esse tipo de comportamento. Na verdade são crimes diferentes. Existe o caso do tomador de reféns, né? Hoje em dia muito menos, mas já houve casos, né, no Brasil e lá fora. No caso de um marginal barricado com uma vítima também, que ele vai cometer um roubo e tá com a arma na cabeça da vítima, são situações muito diferentes do agressor ativo. Entendeu? O agressor ativo que a gente fala, que isso que a doutora falou faz muito sentido. Você não pode chegar e falar com uma pessoa com uma doença, tá? Ela vai ser má nesse ponto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eles falam muito é o caminho para a violência. Tá? Uma pessoa que tem algum tipo de queixa, e essa queixa vai se agravando e vai tomando um caminho até ele tomar a decisão final de cometer um ataque. E isso muitas vezes demora muito tempo. E é quando a gente tem condição de perceber, entendeu? E as pessoas que passaram por essa situação são sobreviventes, doutora Laís. O que elas podem desenvolver? E qual é a importância de um apoio psicológico nesse momento? Absurda. Eu tenho uma preocupação muito grande de como as escolas lidam depois que isso acontece. E eu tenho uma sensação, até pelo que a gente vê nas mídias noticiado, a notícia ela fica lá forte por uma semana e depois morre. Tá, e como é que a escola vai acompanhar depois dessa uma semana? Porque não é um trabalho de uma semana, 2 semanas, um mês.
Lembra que o cuidado com a saúde mental, ele é diário, ele é constante. Uma pessoa que passa por uma experiência dessa, ela precisa ser acompanhada por um bom tempo, até que ela vire e fale assim, ok, tô me sentindo bem. Tô sentindo que isso faz parte da minha história, isso vai marcar a minha vida pro resto da minha vida, mas eu já consigo lidar, eu já tenho ferramentas para lidar e continuar caminhando sozinha. Exatamente. O acompanhamento psicológico agora é fundamental. Isso pode desencadear no quê? Uma depressão? Depressão, ansiedade. Principalmente a gente pode falar em depressão, ansiedade, dificuldade de relacionamentos sociais, medo, né? Fobias de sair, de estar na escola, de estar em locais públicos. Então, traumas, o transtorno de estresse pós-traumático. Muito bem, chegamos ao final da nossa conversa. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Falando aqui sobre a prevenção aos ataques em escolas e locais públicos. Quero agradecer primeiramente ao policial civil, ele que é especialista no protocolo civil de prevenção e resposta para agressores ativos. Felipe Teixeira, obrigado por estar conosco. Quais são as suas considerações finais? Sérgio, mais uma vez obrigado. Obrigado, doutora Laís. Obrigado, nosso colega Dr. Victor, teve que se ausentar. Obrigado, ouvinte. E a mensagem que eu tenho para deixar é isso, que nós estejamos atentos ao que está mostrando na nossa cara as bandeiras vermelhas que estejam aparecendo, seja no ambiente escolar, seja no teatro, seja na pizzaria, seja onde nós estivermos. Né? Alguma coisa que pareça não estar normal, ela de fato pode não estar normal. Tá? Em que a gente não negue essa possibilidade de violência, que não tenhamos essa visão de que é só uma besteira. Né? Tomamos uma atitude porque quem toma atitude primeiro normalmente é quem consegue se salvar num caso desse. As escolas públicas particulares podem procurar também a Polícia Civil para ter esse tipo de apoio? Como é que funciona? Sim, todas as forças de segurança no DF, principalmente, estão muito preparadas, né? Depois que teve o caso do 20 de abril, né, que a gente nem comentou, que foi o dia do ataque de Columbine, o efeito contágio atua muito nesse sentido. Mas não só o 20 de abril, tem várias outras datas, vários outros sinais que são copiados, né? Filmes que eles costumam assistir, frases que eles costumam falar. Então, o pessoal se preparou muito, tá? Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Detran, todo mundo aqui no DF é muito preparado para lidar com esse tipo de caso. Então, é só procurar a autoridade e pedir a indicação, a orientação correta. Sim. Muito obrigado, doutor Felipe. Agradeço também a Laís Faber, psicóloga clínica, palestrante e mestrando em psicologia clínica, investigando as relações familiares. Obrigado por estar conosco e qual a sua consideração ou considerações finais? Obrigada, Sérgio, pelo convite, Felipe e Vitor pela conversa. Minhas considerações finais são: não vamos naturalizar a violência, seja ela de qualquer tipo que seja. Isso não é natural. A gente precisa trazer atenção para isso e vamos dialogar. O diálogo é o caminho e dialogar sobre tudo, sobre a vida. Muito obrigado. Obrigada. Os nossos convidados, Dr. Victor Mineviro Quicheri, que também esteve conosco aqui até 10h40. 11 horas em ponto, Revista Justiça fica por aqui. Quem está chegando agora é a Ariana Fonseca com Regra do Jogo. Um excelente dia para você e lembro que essa entrevista vai estar disponível também no YouTube. E até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.